Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa, programa da Rede Alesp, onde você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista. Projetos de lei, legislações estaduais e atividade parlamentar. Hoje nós vamos falar sobre um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pretende isentar total ou parcialmente do ICMS as famílias de baixa renda. Para falar desse projeto que está em análise aqui no Legislativo Paulista, a gente fala hoje com Paulo Vieira da Rocha, ele que é professor colaborador da Faculdade de Direito da USP. Paulo, seja bem-vindo ao Conexão Legislativa de hoje. Carolina, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado pelas boas-vindas e é sempre um prazer falar sobre esse tipo de tema com vocês. Para a gente, então, iniciar esse nosso bate-papo com o telespectador, alguns ainda não sabem muito bem o que significa o ICMS. Vou pedir para o senhor explicar e também dizer se esse imposto incide aí sobre qualquer mercadoria que se vende aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Tá bom. O ICMS ele é um imposto concebido em alguma medida para ser um imposto sobre o consumo, ou seja, um imposto para onerar o consumo da renda. Ele é um imposto que, concebido em termos econômicos para isso, legalmente ele tem um desenho um pouco diferente, porque ele incide sobre a atividade comercial, ele incide sobre venda de mercadorias ou revenda de mercadorias. Então, ele é um imposto que tem como contribuinte o comerciante em geral, seja ele uma revenda de automóveis, seja uma loja de roupas, um magazine, um supermercado. Eventualmente, até uma banca de uma feira. Então, ele é um imposto que legalmente ele é cobrado de quem vende, mas ele integra o preço e ele, na verdade, onera economicamente quem compra, é o consumidor. Toda vez que o consumidor compra alguma coisa, como regra geral, ele, dentro deste preço, ele está pagando um imposto, porque o comerciante, ao receber este preço, ele é obrigado a separar uma parcela deste preço, que é o imposto, e repassar isso para os cofres públicos. No passado, até havia um debate mais intenso sobre se, de fato, essa titularidade do imposto era tão forte assim no consumidor ou não, mas me parece que depois de um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, recente não, um julgamento já de uns 3 anos, isso ficou ainda, na minha opinião, ficou ainda mais fora de dúvida. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, numa questão criminal, alguns anos atrás, o seguinte: quando o comerciante recebe o preço da mercadoria, declara corretamente que vendeu esta mercadoria e não paga o imposto, ele não está repassando para os cofres públicos um imposto, um recurso que não é dele. Ou seja, ele está incorrendo num crime chamado de apropriação indébita. Ele ficou com algo que não é dele. Ou seja, ora, se a partir do momento em que ele recebe o preço, aquela parcelinha do preço já não é dele, sequer integra, aspas, o patrimônio dele, tanto é que ele está cometendo um crime se ele não repassar o dono daqueles valores, que é o poder público. Então, me parece que fica ainda mais claro que essa figura legal do comerciante como um contribuinte, ela, no plano econômico, ela acaba se distanciando significativamente dele como contribuinte ou como quem arca o imposto, reforçando a tese de quem vê no ICMS, sim, com muitos defeitos, um imposto sobre o consumo. Porque não existe um imposto sobre o consumo também perfeito, a gente precisa ter isso em mente. Não é o fato de o ICMS ter muitos defeitos ou muitos problemas para funcionar como um imposto sobre o consumo que ele deixe de ser um imposto sobre o consumo. Então, ele é basicamente um imposto que onera a renda de quem compra, de quem consome. E, doutor, agora trazendo um pouco exatamente para o contexto desse projeto de lei que a gente apresenta aqui hoje no Conexão Legislativa, que é o 421 de 2020, que pretende, então, criar aqui no estado de São Paulo um programa personalizado de ICMS no estado. O que significaria esse programa personalizado, né? O projeto de lei tem algumas especificações e ele traz, por exemplo, a possibilidade da isenção parcial ou total desse ICMS para as famílias de baixa renda. Como que seria essa isenção? Olha, no resumo, essa isenção funcionaria de que maneira?
assumindo, ou seja, é como se o Legislativo paulista assumisse essa premissa que eu estou propondo, tá? E eu acho que é importante ficar claro que não existe no ambiente acadêmico, ou até em termos de decisões judiciais, um consenso absoluto sobre isso, tá? Inclusive, vai haver gente muito autorizada a sustentar que o ICMS é um imposto que incide sobre o comércio, sobre a compra e venda, o contribuinte é o comerciante, e legalmente não há nada que discutir além disso. Mas me parece que o meu ponto de vista de um tributo sobre o consumo acaba ficando reforçado com um projeto de lei como esse, porque é preciso, para que um projeto de lei como esse venha à tona, é preciso assumir a premissa, olha lá, desonerar as famílias de baixa renda. A família de baixa renda consome. Então, é um projeto de lei que assume, na minha opinião, corretamente, a premissa de que ele é um imposto sobre o consumo, ele onera as famílias e, portanto, até para obedecer um princípio de justiça fiscal, que é o princípio da capacidade contributiva, esse imposto ele precisa onerar muito menos quem tem menor capacidade contributiva, e aqui capacidade contributiva de consumo, capacidade de consumo. Então ele vem basicamente devolver a essas famílias, parcial ou totalmente, o imposto que elas vierem a pagar integrado ao preço, ou seja, toda vez que comprarem uma mercadoria e pagarem o preço por essa mercadoria, esse preço vai conter imposto e esse projeto de lei ele visa a estabelecer mecanismos de devolver esses valores para essas famílias. Então será uma restituição, né? Então, para a gente explicar para o nosso telespectador, caso Uma espécie de aprovado... restituição, como do imposto de renda. Isso, perfeito. Então faz a compra, já paga o imposto, depois vai apresentar os documentos, né, nota fiscal, para a possibilidade dessa restituição. Vai ser mais ou menos dessa forma, né, doutor? Exatamente. Vai ser apresentada a nota fiscal, o projeto ele prevê os documentos que devem ser apresentados para, de fato, essa restituição acontecer? O projeto ele prevê algumas coisas mais abstratas. A gente não, eu acho que nem é adequado que um texto de lei preveja todos os detalhes de execução de uma regra como essa, entendeu? Até porque acho que não é só uma questão de documentos. A gente precisa ter vai precisar ter um cuidado muito grande, se isso vier a ser aprovado, com essa classificação das famílias. Sobre, afinal de contas, quem é efetivamente e quem não é uma família de baixa renda, ou quem compõe uma família de baixa renda. Então, o projeto de lei ele não contém em si tantos detalhes desse tipo, mas eu acho absolutamente adequado que ele não contenha. Porque senão fica muito difícil depois de conseguir implementar isso e principalmente, implementar de forma segura. Porque, imagina, num país que, infelizmente, é muito triste a gente falar isso, mas a gente precisa ser realista. Num país que, infelizmente, tem um histórico de fraudes muito grandes, né? É um país que ainda tenta se livrar daquela cultura antiga da malandragem e tudo mais. A gente precisa ter esse tipo de preocupação no Brasil. Veja a quantidade de notícias que a gente viu durante a pandemia de pessoas recebendo Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá, o programa de transferência de renda do governo federal. Veja quantas notícias a gente viu de pessoas recebendo aquele auxílio daquele programa de transferência de renda para pessoas absolutamente necessitadas, e a gente via pessoas sem nenhuma necessidade de receber essa transferência de renda recebendo. Então, acho que esse mesmo tipo de cuidado ele vai precisar ser tido pelo Estado de São Paulo na hora de restituir esse imposto. Eu acho que é uma medida muito meritória. Eu acho, inclusive, cada vez mais eu me convenço de que uma medida como essa talvez seja até mais adequada do que ficar diferenciando alíquotas conforme a essencialidade do produto. Só que essa medida ela precisa de muitos cuidados práticos, entendeu? Acho que vai precisar haver um controle, uma fiscalização muito grande, critérios muito precisos, objetivos para classificar e para garantir que de fato só receba isso de volta aquelas famílias que precisam. E eu acho que não tem como regular isso em minúcia tudo num texto legal. Eu acho que tem que deixar uma certa margem mesmo de decisão para o Poder Executivo, que é quem vai pôr uma regra como essa em prática, a Secretaria de Fazenda do Estado.
Exatamente. O projeto ele traz apenas algumas delegações, né? Por exemplo, a secretaria que vai ficar responsável por fazer esse cadastro é de desenvolvimento social e aí depois o cálculo dos valores fica a critério da Secretaria da Fazenda, né? Para entender, fazer esse cálculo de que valor será restituído. Porque como a gente trouxe, no projeto apresenta tanto a isenção parcial quanto o total do ICMS. E falando, né, doutor, um pouco dessa questão das famílias de baixa renda, né, para tirar um pouco o peso, né, ainda mais nesse momento que a gente vive uma crise também econômica, de fato, quando aprovado esse projeto, se for sancionado, vai ajudar a aliviar o bolso da população? Eu não tenho muita dúvida disso, especialmente se ele for levado a cabo com este tipo de cuidado, de fiscalização mesmo, tá? Por quê? E por isso essa minha preocupação tão grande com essa questão da classificação. E apesar de, como você disse, eu ter um cadastro feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, eu acho que a Secretaria de Fazenda do Estado ela vai precisar fiscalizar muito bem se não está havendo abuso, esse tipo de coisa. Por que isso é importante? Imagine o seguinte, todo imposto sobre o consumo, e esse é o caso do ICMS, na minha opinião, já disse isso algumas vezes, ele tem um problema inerente a ele, um problema de justiça fiscal, que quando você cobra imposto de renda, você olha para a renda de uma determinada pessoa. Então, você olha para quanto ela ganha, para os tipos de rendimento, se é renda ativa, renda passiva, se a renda da pessoa é toda de trabalho assalariado ou se é de rendimento de aplicação financeira, aluguéis, enfim. Além de você olhar para as despesas absolutamente necessárias que eventualmente ela tenha para sobreviver, relacionadas à educação, à saúde, ou coisa que o vale. Quando você tributa o consumo, você não consegue, você tributa o consumo e essa é uma tributação mais objetiva. Você não consegue, em princípio, olhar para a pessoa que consome. Então, enquanto no imposto de renda você tributa a renda de uma determinada pessoa, quando você tributa o consumo, você não tributa o consumo de uma determinada pessoa. Em princípio, o consumo de uma lata de refrigerante, ele pode ser levado a cabo por mim, por você, por um milionário, por um miserável. Então, o legislador, quando estrutura esse imposto, ele simplesmente onera o consumo da lata de refrigerante independentemente de quem pratique este consumo. Isso faz com que este tipo de imposto tenha uma tendência enorme ao que a gente chama de regressividade. O que significa regressividade? Bom, vamos pelo contrário. Progressividade é um imposto que aumenta em termos de carga conforme aumenta algum fator e, em geral, aqui a base de cálculo ou a riqueza. Então, perceba o seguinte, um imposto proporcional, imagine imposto de renda, um imposto proporcional é um imposto de renda de 10%. É um imposto que ele incide a uma alíquota de 10% para mim, para você, para o pobre e para o milionário. E você vai dizer, mas ele é injusto? Não, ele não é injusto, porque afinal de contas, 10% da minha renda, da sua renda, é muito diferente de 10% da renda de uma pessoa muito pobre ou 10% da renda de um bilionário. Acontece que teorias econômicas defendem que essa justiça ela é ainda assim insuficiente, que seria necessário ter o que se chama de progressividade, ou seja, não dá para ser somente 10% de todo mundo. Porque a renda, ela quando é muito volumosa, eu estou falando isso sem muitos termos acadêmicos, tá? De forma bastante simplificada, mas a renda quando é muito grande, uma parcela muito grande dela, aspas, é inútil, a pessoa não tem o que fazer com ela. Então, por isso se justifica esse crescimento de alíquotas, ou seja, quanto maior a sua renda, aumenta, não é o seu imposto, aumenta o seu percentual que você paga. E esse efeito eu tenho o contrário no ICMS. Ou seja, ele tem uma tendência a fazer o seguinte, quanto mais rica a pessoa, menos o ICMS onera da renda dela. Quanto mais pobre a pessoa, mais o ICMS onera na renda dela. E por que isso acontece, Carolina? Pelo seguinte, imagine que a gente, para simplificar, eu vou dar um exemplo que não existe, tá? Mas acho que ele ajuda a entender. Imaginem que a gente tivesse um ICMS com uma única alíquota de 15%. Tá? Esse ICMS, ele, com uma alíquota única de 15%, ele incide sobre todas as mercadorias, independentemente de quem consome essas mercadorias. Perceba o seguinte, uma pessoa que tem uma renda de um salário mínimo, acho que você há de concordar comigo que essa pessoa ela tem quase que
uma impossibilidade de poupar alguma coisa. A tendência dela é consumir a integralidade da renda dela. Então, imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai consumir toda a renda dela. Logo, 100% da renda dela vai ser onerado a um imposto de 15%. Perceba agora uma pessoa que tem um salário de 5 mil reais por mês. Essa pessoa que tem um salário de 5 mil reais por mês, vamos supor que ela consiga poupar todos os meses R$ 1.000. Perceba que agora eu só tenho 15% incidindo sobre 4 mil reais e, portanto, sobre 80% da renda dela. Quando eu tiro a alíquota efetiva do imposto, que eu comparar imposto com a renda total, que é 5 mil, os 15% vão virar algo abaixo de 15%. Não sei se essa conta fica clara para você, porque imagine o seguinte, um imposto de 15% sobre 4 mil reais que a pessoa consome vai dar 600 reais de imposto. Então perceba que a pessoa que ganha 5 mil reais vai gastar com o ICMS 600 reais. Quando você fizer uma regra de 3, 600 reais, porque ela só pagou imposto sobre 4, mas a renda dela é 5. 600 reais de um lado contra 5 mil de renda, eu vou ter um ICMS que vai ser mais ou menos da ordem de 12%. Porque 600 reais é 15% de 4 mil. Mas em relação a 5 mil, 600 reais já representam mais ou menos 12%. Agora imagine o seguinte, imagina uma pessoa que ganha 50 mil reais. A gente refaz a conta e fica espantado. Por quê? Imagina que essa pessoa que ganha 50 mil reais, ela consegue poupar metade da renda dela. Ela gasta 25 mil reais por mês. Tá? 30 mil reais por mês, que seja. Ela poupa 20. Portanto, ela só sujeita a esse imposto de 15%, 30 mil reais. Portanto, 60% da renda dela. 40% da renda dessas pessoas estão livres de tributação. Então, a gente pega esses 30 mil reais e aplica 15% de imposto. Essa pessoa gasta por mês R$ 4.500. Agora, quando eu comparar R$ 4.500, que é o que ela gasta com ICMS, com os 50 mil reais da renda dela, eu tenho uma carga tributária de menos de 10%. Ou seja, R$ 4.500 em face de 50 mil reais dá mais ou menos 8,5%, 9%. Então perceba que aquela carga, aquela alíquota nominal do imposto, que na lei está certinho, 15%, todo mundo está apurando o imposto corretamente em 15%, na prática, em termos de carga efetiva, ela vai diminuir quanto mais a pessoa não consumir. E maior potencial para não consumir tem a pessoa com maior renda. A pessoa, se quiser, pode até consumir a integralidade da renda dela, mas ela tem a possibilidade concreta de não consumir uma parcela muito grande da renda dela e, portanto, tirar da tributação uma parcela muito grande da renda dela. E é como eu disse a você, quanto menor o percentual da renda da pessoa que ela consome, menor a carga tributária dela. Então, veja no meu exemplo, uma pessoa que ganha o salário mínimo, uma pessoa que ganha 5 mil reais, uma pessoa que ganha 50 mil reais. Eu colocando níveis de poupança médios, acho que aceitáveis, eu chego a uma carga tributária que começa em 15% para quem consome a integralidade da sua renda, chega mais ou menos na casa dos 11,5%, 12% para quem consome 80% da sua renda, e chega a uma carga de menos de 10% para quem consome só 60% da sua renda. Imagina um milionário que consegue tranquilamente consumir 20%, 10% da sua renda. A carga tributária dele efetiva, a alíquota efetiva do ICMS sobre a renda dessa pessoa, vai ser de menos de 5%, de 2% eventualmente. Então, você entende? Esse é um defeito inerente ao ICMS, que ele pode ser corrigido parcialmente, ele tende a ser mitigado quando se aplica seletividade de alíquotas. Ou seja, quando você escolhe bens que precisam ser consumidos para a sobrevivência da pessoa. Portanto, todas as pessoas, por mais pobres que sejam, vão consumir cesta básica, energia elétrica, indiretamente o combustível, o diesel por causa do transporte público, atualmente a internet, são coisas essenciais. Então, aquilo que é essencial, e portanto eu tenho certeza que o rico pode até consumir, mas o pobre com certeza vai consumir, eu aplico uma alíquota menor. E quanto mais supérfluo o bem, maior a alíquota. Por quê? Porque eu presumo que aquele bem só vai ser aquela mercadoria só vai ser consumida por pessoas com maior poder aquisitivo. Então, eu fazer essa seletividade de alíquotas mitiga bastante este problema.
Uhum. E é por isso que me incomoda muito uma parte dos debates que a gente hoje assiste sobre limitação de ICMS para os estados, sobre combustível e tudo mais, que eu acho que tem muita coisa ali fora de foco. Mas como isso não é o nosso tema, eu vou fechar esse parênteses e voltar para o nosso tema. Então perceba que eu tenho um mecanismo que corrige esse problema, que são as alíquotas seletivas, tá? Mas ainda assim, ele não corrige por completo, ele não elimina o problema, ele apenas mitiga o problema. Por quê? Porque eu vou continuar tendo, por exemplo, o produto da cesta básica não tributado, ou tributado com a menor alíquota de ICMS, que é 7%, mas, em geral, os itens da cesta básica também são consumidos por pessoas ricas. E que, já que a isenção é objetiva, ela é para a mercadoria, a pessoa muito rica, quando comer feijão, arroz e açúcar e café, ela não vai pagar ICMS também. E a recíproca é verdadeira. Às vezes eu posso ter alguns bens que aparentemente não são tão essenciais assim, mas que vão ser consumidos por uma pessoa muito pobre, que vai pagar aquela alíquota de 12%, eventualmente a regra geral de 18%, porque a alíquota é fixada objetivamente, olhando para a coisa e não para a pessoa. Então, como presumidamente só pessoas com maior poder aquisitivo compram aquele produto, a tributação dele é de 18%. Se eventualmente uma pessoa mais pobre acabar comprando um produto como aquele, ela vai pagar os mesmos 18%. E aí, Eu teria até doutor? muitos outros exemplos, mas o fato Sim. é que eu tenho um defeito. E esta restituição intencionada pelo Estado de São Paulo, ela me parece um mecanismo muito mais eficaz do que a seletividade de alíquotas, porque aí sim olho para a pessoa. Na hora do Uhum. cadastro, vou olhar a renda da pessoa, a Secretaria de Fazenda de São Paulo, por exemplo, vai poder controlar inclusive o consumo da pessoa, para ver se a pessoa, por exemplo, não está cadastrada, aparentemente declarando uma renda de X, e pelo consumo dela, ela deve ter uma renda de 10X, ou ela está consumindo para outras pessoas em nome dela, entendeu? Eu acho muito Sim. mais eficaz. Sim, exatamente, né? Esse projeto ele prevê, né, além dessa questão da faixa da renda, também os produtos que vão receber aí essa restituição. E aí traz o produto da cesta básica, né? Tem aí uma listagem no projeto que pode ser consultada, que é bem extensa, né? Mas todas referentes à alimentação, né? Principalmente porque se presume no projeto que a pessoa de baixa renda, aí, como o senhor bem trouxe, recebendo um salário pouco menor do que as outras pessoas, vão consumir na sua maioria esses alimentos e os itens de cesta básica, né? É de se pensar também abranger outros produtos que não sejam questões alimentares, como de higiene pessoal, por exemplo, que possam também pensar nesse requisito, né? O projeto, mais uma vez, ele traz exclusivamente essa questão dos itens da cesta básica, mas outros produtos, como o senhor bem trouxe, são essenciais aí para a sobrevivência da população. Bom, eu tô falando tão bem aqui do projeto, tô tão entusiasta em relação a ele, que acho que chegou agora de apontar um defeito. Acho que você chegou no ponto. Minha opinião pessoal, eu nem colocaria lista de produto alguma. Uhum. Tá? Por quê? Porque vai ser muito difícil, vai ficar aquela lista interminável, a gente identificar tudo que é essencial. E é claro que essencial não é só alimentação. Afinal de contas, a gente tem um conceito indireto na nossa Constituição do que é o consumo mínimo da dignidade humana. Isso inclui cultura, isso inclui investimento, isso inclui higiene. Vejam que o Brasil, assim como muitos países em desenvolvimento, tem problemas dramáticos, assim, assustadores de higiene pessoal, principalmente em relação à mulher, com a questão da menstruação. Uma parcela assustadora de mulheres no Brasil não tem acesso a absorvente íntimo. Então, assim, eu não consigo, não me parece que isso seja menos essencial do que alimentação. Medicamentos. Então, assim, eu não faria lista, eu olharia de novo, se o objetivo é personalizar, eu olharia para a pessoa. Eu sei, como eu falei, isso Uhum. exigiria um cuidado de fiscalização brutal, mas que eu não acho impossível, entendeu? E eu olharia para a pessoa, o consumo daquelas pessoas é isento de imposto. Ah, Paulo, mas se eventualmente aquela pessoa, eu tenho uma pessoa bastante pobre e tal, mas que é meio, vou usar aqui um termo, meio perdulário, gasta dinheiro com bobagem, e em vez de comprar comida naquele mês, comprou uma roupa caríssima que ela não tinha condições de pagar. Eu acho que esses casos vão ser tão marginais,
vão ser isolados, que não vale a pena. A gente precisa pensar que a atividade legislativa ela é para ser feita olhando para a média, olhando para um padrão. E no padrão de consumo de pessoas mais pobres, a gente não vai ficar encontrando isso com frequência. Entendeu? Então, internet, querendo ou não, o ICMS, apesar de ser um imposto sobre a circulação de mercadorias, ele tem um S na sigla dele. ICMS, porque existem dois tipos de serviço que não estão sujeitos ao imposto municipal, ao ISS, sim ao ICMS. Um deles é o de comunicação. Internet. Será que nos dias de hoje, internet é menos essencial que comida? Tudo bem, comida tem a ver com sobrevivência, mas hoje o acesso à internet tem a ver com dignidade. Então, eu não consigo enxergar por que deveria estar fora disso internet. Claro que eu não vou... Aí você vai dizer assim, mas eu tenho um consumo de internet que às vezes é supérfluo e tudo. Eu sei, mas a pessoa mais pobre nem consegue fazer esses planos de assinatura muito robustos. Ela vai fazer o mínimo normalmente, que é o que ela tem condições de pagar. Então, seja por causa do exemplo da internet, seja por causa do exemplo do sabonete, do absorvente íntimo, das fraldas, sabe? Eu não consigo concordar com a ideia de fechar uma lista. Ainda que me dissesse, não, mas então vamos ampliar a lista. Além da cesta básica, vamos colocar um monte de produtos de higiene pessoal, vamos colocar a internet, vamos sempre lembrar da energia elétrica, sujeita a ICMS, porque no Brasil ela é considerada uma mercadoria, energia elétrica, para efeitos fiscais. Então, assim, eu simplesmente não colocaria lista. Eu teria muito cuidado com o cadastro e teria maior cuidado ainda com a fiscalização de como esse cadastro vai ser levado a cabo depois pela pessoa. Porque a gente pode pensar nisso, né? As pessoas podem começar a vender o seu CPF para comprar mercadorias por outras pessoas que, em tese, não teriam direito a esta restituição. Mas, de novo, com os controles que a fiscalização tributária tem hoje, com as ferramentas que existem hoje, eu acho que todos esses receios, esses problemas, eles são muito superáveis. Eu acho que com esforço, com cuidado, isso tudo é superável e, na minha opinião, superável o suficiente para que a gente pudesse abrir mão dessa lista. Eu não teria lista nessa lei. Doutor, eu agradeço aqui a sua participação no Conexão Legislativa. Deixo um espaço final para o senhor fazer a sua consideração, seja referente ao projeto, enfim. Aqui o Estado de São Paulo, né, tem essa iniciativa que está em tramitação na Assembleia Legislativa. É importante dizer que pode ser uma iniciativa aí que dê o exemplo e incentive outros estados também a pensarem uma forma de ajudar as pessoas de baixa renda, né, doutor? Obrigada mais uma vez pela participação. Imagina, não há o que agradecer, é um prazer e eu acho que você acabou já adiantando que talvez fosse para mim a mensagem mais importante, que é essa. Cidadania fiscal é algo essencial para a justiça social de um país. É muito importante que as pessoas, os cidadãos, tenham consciência dos impostos que pagam. E as pessoas, infelizmente, não têm, porque a grande maioria das pessoas não paga imposto de renda e acha que não paga imposto. Mas, na verdade, paga muito imposto porque exatamente as pessoas mais humildes são as que consomem toda a sua renda e, portanto, tem toda a sua renda gravada por um imposto pesado, que é o ICMS, que tem uma alíquota média de 18% e que chega a 25%. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, tenham consciência de um projeto de lei como esse. Eu acho que um projeto de lei como esse, ele é algo que precisa ser muito divulgado pela Assembleia Legislativa do Estado, mas muito mesmo, uma divulgação maciça, para que a população entenda o que isso representa para ela, especialmente a população de menor renda. E, claro, ficaria absolutamente feliz de ver outros estados da federação repetindo essa iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo. Porque, eu repito, o grande problema disso tudo é que a população não vê esse imposto, ela não vê o que está acontecendo. Quando você personaliza, ela passa a ver. Isso gera cidadania fiscal. Eu gosto sempre de lembrar uma frase que é atribuída ao Colbert, um financista de muitos séculos atrás. Salvo engano, ele disse essa frase quando ele era ministro do rei Luís XVI na França, que ele dizia o seguinte: a arte da tributação é arrancar do ganso o maior número de penas com o menor número de gritos. Ou seja, faz parte da nossa cultura ruim de política fiscal de muitos séculos que os impostos não sejam vistos. E esta iniciativa, além de justiça fiscal, ela traz isso, ela traz transparência. Vai ficar muito mais visível para a população esse imposto. E é por isso que eu sou tão
entusiasta desta medida e o que eu posso dizer a vocês é divulguem ao máximo que vocês puderem essa medida. Obrigada, doutor, mais uma vez. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, que tratou sobre o projeto de lei 421 de 2020, que prevê aqui no estado de São Paulo um programa de ICMS personalizado. Nosso convidado foi o doutor Paulo Vieira da Rocha, ele é professor colaborador da Faculdade de Direito da USP. Mais uma vez também agradeço a você que acompanhou o programa de hoje e se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação. Até a próxima!